Bom dia, turminha do quinto ano. Então, vamos lá começar a nossa sexta-feira. A nossa primeira aula do dia é a disciplina de ciências. Então, já pegue seu livro, abra na página 44 e já identifique aqui do lado com sala e a data de hoje, certo? Então, ao longo dessa aula de hoje, nós iremos entender um pouco sobre as estações espaciais, tá? E também nós vamos entender um pouco sobre a vida dos astronautas, como é a vida dos astronautas no espaço, certo? Então vamos lá começar. A primeira coisa que a gente vai entender dessa página aqui é em relação à Estação Espacial Internacional. O maior objeto já colocado no espaço pelo ser humano foi a IES, tá? Que é a Estação Espacial Internacional, que ela é composta por 4 módulos, certo? Essa estação ela iniciou por volta de 1998 e em 2011 ela foi finalizada. Então tiveram longos anos dessa estação espacial sendo montada. Sim, tia, mas como é que a gente monta uma estação espacial dessa no espaço? O primeiro dos laboratórios ele foi colocado em órbita no ano 2000. Então, desde então, a IES é permanentemente habitada por no mínimo 3 astronautas, que ficam na estação por cerca de 6 meses. Atualmente, a Estação Espacial Internacional tem o tamanho de um campo de futebol. Bem, eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona. Essa estação espacial, ela é muito grande, tá? Ela tem um tamanho, mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Então, para vocês terem uma noção, ela é muito grande. Sim, tia, mas como é que a gente vai colocar esse objeto desse tamanho no espaço? Então, esse objeto ele é colocado aos poucos, tá? Então, ele é montado como se fosse um quebra-cabeça. Então, eles enviam a primeira peça, vão enviando a segunda, a terceira, a quarta, até eles completarem aquele laboratório todo. Então, vocês podem perceber que demorou muitos anos, gente. De 98 para 2011, foram mais de 10 anos colocando esse objeto no espaço. Então, todos os objetos que são grandes, são objetos de pesquisa, eles, além de muito tempo, terem muito custo para serem lançados no espaço, eles também precisam ser montados como se fosse um quebra-cabeça, devido ao seu tamanho e à sua complexidade, certo? Aqui nós temos uma foto do IES, tá? E aqui nós temos na seção E você o que acha? Você vai responder essa seção, tá? Página 44. Então, quando você responder, me envia. Aqui na página 45, nós vamos entender um pouco da vida dos astronautas no espaço. A vida dentro das estações espaciais é difícil e exige que os astronautas sejam bem treinados durante muito tempo, em condições que eles consigam reproduzir aqui na Terra, mas com uma gravidade baixíssima. Vocês têm que entender que a vida de um astronauta é uma vida extremamente difícil. Então, ele passa por vários treinamentos, várias adaptações para que ele consiga ficar esse período no espaço. Então, aqui, por exemplo, na estação IS, a gente conseguiu ver que os astronautas que vivem lá, eles vivem em torno de uns 6 meses. Então, para viver 6 meses em um ambiente desse com a gravidade baixíssima, a pessoa ela tem que ser extremamente treinada, tá? Então, sair de uma estação espacial em pleno espaço, por exemplo, foi um grande problema a ser resolvido. O ser humano não suportaria viver fora de uma nave espacial por vários motivos. Um desse motivo é que na altitude em que os satélites estão em órbitas, não existe ar. Então, passeios no espaço, para passeios no espaço, o equipamento dos astronautas tem que ter uma mochila de ar líquido e não mais tubos de ar comprimido, o qual pode ser armazenado. Esse ar pode ser armazenado em pressões elevadas. A atmosfera ela comprime nosso corpo e nós nem sentimos, porque já nascemos acostumados a isso. Fora da Terra, com a falta dessa compressão, nosso corpo explodiria,
Por isso, os trajes dos astronautas são desenvolvidos de modo a proteger o corpo humano dessa baixa pressão e também contra as radiações. As temperaturas no espaço é outra questão que esse astronauta precisa ser trabalhado também, porque as temperaturas elas variam muito. Se estiver na sombra, os astronautas sentem um frio intenso. Se estiverem expostos à luz do sol, a radiação é tão intensa que poderia queimá-los. Então, para enfrentar esse problema, as roupas elas precisam ser claras para refletir o máximo essa radiação e são feitas com material especial que protege tanto essa radiação quanto do frio. Além de todas essas dificuldades, os astronautas devem manter-se ligados à nave por tubos, fios e cordas, e ter foguetes acoplados ao traje para que possam se mover durante a execução de suas tarefas. Então, eles não vão simplesmente se pular de uma nave tripulada simplesmente no universo. Eles precisam ter fios acoplados. E esses fios fazem com que esse astronauta ele não fique vagando pelo espaço. São muitas pesquisas desenvolvidas para assegurar a sobrevivência dos astronautas em viagens espaciais. Essas pesquisas incluem o desenvolvimento de muitos aparelhos, como o de forno micro-ondas, GPS, entre outros. Aqui nós temos um exemplo, tá, dessa roupa de astronauta. E aqui alguns astronautas aqui no espaço a gente consegue observar. Lá atrás tem a Lua, ó. Então eles já estão no espaço, certo? Então é mais ou menos isso. Aqui nós temos um texto da base de Alcântara. Vocês precisarão ler esse texto, tá? Para responder essa pergunta bem aqui, certo? Então vocês irão fazer essas atividades ao longo das páginas 44 a 47, tá? E já começar a responder a página 48, certo? Então, essa primeira aula vocês irão fazer essas atividades e se vocês tiverem dúvidas é só perguntar. A gente finaliza por aqui. Tchauzinho e até a próxima!